aí pessoal, show? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quinta aula dessa maratona de 10 aulas, de 10 vídeos aí falando sobre as 10 habilidades que todo dono do seu negócio precisa ter e que eu gostaria de ter aprendido antes de abrir o meu negócio próprio. É isso aí, hoje nós estamos então na metade dessa nossa maratona e nós vamos falar de um assunto que eu acho interessantíssimo, mas não é só achismo não, é comprovado pela ciência, a importância do mindset. É isso mesmo, talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez não, é um termo hoje em dia muito comum, muito usual, porque realmente todos mesmos, aqueles que têm resultados, aqueles que têm grande sucesso, aqueles que têm grandes conquistas na vida, falam da importância de um bom mindset, ou como a gente vai chamar daqui a pouco, de um mindset de crescimento. Mas antes, o que é mindset? Beleza, mindset a gente pode traduzir, essa é uma palavra em inglês, né, que a gente poderia traduzir como modelo mental, que seria um padrão de pensamento. Qual o teu modelo de pensamento? Qual o seu padrão de pensamento? É importante a gente entender que em toda a nossa existência, desde criança, nós fomos formatados a pensar de uma determinada maneira. Que maneira é essa? Depende de como você viveu, quais foram os seus professores, como que os teus pais te educaram, qual o meio que você cresceu, as palavras que você ouviu, os filmes que você assistiu, as experiências que você teve na sua vida, formataram esses pensamentos, esses padrões de pensamentos. E hoje você age com base naquilo que para você é verdade, naquilo que você formatou como sendo certo ou errado. Ou seja, o teu mindset é a tua visão de mundo, é como você enxerga o mundo e como você vê as situações e lida com cada uma dessas situações. Isso é tão importante para a gente começar a entender que cada um tem o seu mindset, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida. Nós começamos a formatar com base nessas experiências o que é certo e o que é errado para nós. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade de aceitar um outro ponto de vista sobre determinada situação. E muitas vezes nós temos aquele desejo de proteger a nossa verdade e não abrir mão dela para uma outra verdade que alguém está tentando passar para a gente. Por quê? Porque eu já criei meu modelo de pensamento, a forma de pensar e repensar sobre as coisas, sabe? Então, o que acontece? Essas crenças vão fazendo com que, se essas crenças forem boas, eu consigo crescer na vida. Mas se essas crenças não forem boas, eu vou acabar me limitando em várias áreas da minha vida. E a verdade é que ninguém é detentor da verdade. Todos nós precisamos estar em pleno conhecimento e aprendendo cada vez mais e assim construindo um modelo de pensamento. Ou seja, todo padrão de pensamento que se limita a regras, que se limita a isso pode, isso não pode, normalmente é um padrão de pensamento ruim, limitador, que vai trazer para você limitação e obstáculos para você conquistar novos patamares na sua vida. Espera aí, eu acho que está muito rápido, está muito confuso. Vamos pensar numa outra coisa aqui que eu gostaria que vocês imaginassem comigo. E essa dica eu quero dar para vocês com base no vídeo, na live que eu assisti aí do Pedro Guilherme e da Mariana Monteiro. Foi recente que eles fizeram, essas duas pessoas fazem parte aí do nosso grupo de mentoria. E a Mariana, como psicóloga, ela ensinou o ciclo do comportamento de uma maneira muito simples, que eu achei muito bacana. A todo momento eu falei para vocês que nós estamos participando aí de experiências e ensinamentos de pais, de professores, de amigos, de televisão, de filmes. A gente está recebendo a todo momento o quê? Estímulos externos. Esses estímulos externos que entram na nossa mente através da onde? Da nossa visão, tato, olfato, paladar, audição, dos nossos 5 sentidos, nós estamos, naquele momento, quando recebemos esses estímulos, formatando um padrão de pensamento. Nossos pensamentos, então, surgem
surgem a partir desses estímulos que nós estamos tendo do ambiente que nós estamos vivendo, beleza? Qual que é a importância desses nossos pensamentos? É porque esses pensamentos gerados, uma vez gerados, eles trazem para nós uma emoção. E essa emoção é capaz de gerar em nós uma atitude. Então, nós recebemos estímulos externos, vou colocar assim, ó, recebemos estímulos externos, nós geramos pensamentos, esses pensamentos geram emoções, essas emoções geram o nosso comportamento, o conjunto de nossas atitudes. E aí vira um ciclo, tá bom? Estímulos externos, pensamentos, emoções, comportamento. Qual que é a importância disso? O nosso comportamento vai definir quais são os nossos resultados. E se o nosso comportamento ele vem do padrão de pensamento nosso, ou seja, do nosso mindset, significa que a maneira como nós pensamos o mundo, nós enxergamos a vida e a situação, vai gerar em nós emoções que vão nos impulsionar a fazer ou deixar de fazer determinada coisa na nossa vida. Quais emoções são essas? Emoções: medo, raiva, alegria e tristeza. Com base nessas 4 emoções, nós podemos dividir todas as outras emoções. Por exemplo, a ansiedade, ela vem do medo. Medo de faltar, medo de dar certo ou não. Então, medo, raiva. Já percebeu que você faz alguma coisa com medo? Você está com medo de alguma coisa, você corre. E se aparece um cachorro na sua frente, assim, aquele pitbull que fugiu do portão, o que vai acontecer? Você vai correr. Ou o medo vai te paralisar, ou ele vai servir para te fazer correr daquilo. Né? Às vezes, numa rua escura, aparece um homem assim, você, mulher ali, está com medo dele fazer alguma coisa, você vai ficar parada. Normalmente, você vai correr, vai desviar, vai tomar alguma atitude com base nessa ação. E quando você está com raiva? E quando a gente toma nossas atitudes com base na raiva? A gente age impulsivamente, a gente grita, a gente faz aquilo que não gostaria de ter feito. Quando a gente está triste, às vezes a gente abandona alguma coisa. Eu fiquei triste com um determinado relacionamento, eu desfaço. Eu fiquei triste com uma faculdade, eu paro. Eu fiquei triste com pessoas, eu separo. Então, se eu estou alegre, eu vou fazer um monte de coisa, né? Então, cada uma dessas sensações vão gerar comportamentos na gente. É muito importante a gente entender isso, porque inclusive eu ensino em vendas que nós tomamos atitude para comprar ou deixar de comprar alguma coisa a partir do que o nosso emocional ele é atingido. Então, a nossa mente, basicamente, ele é racional e emocional. Né? O lado direito mais emocional, mais lúdico, e o lado esquerdo mais lógico, mais metódico. Então, quando você atinge o lado direito, que é mais emocional, normalmente você age na hora. Qual que é a grande sacada da inteligência emocional, já adiantando um assunto aqui? É você trazer o emocional, lidar com aquele seu emocional para o lado racional. Que aí você acalma, pensa se aquela atitude que você queria agir com base na emoção, ela vai te trazer consequências boas ou ruins. Então, quando você consegue controlar essas emoções dessa maneira, trazendo para o racional, você consegue ter maior controle e maior inteligência emocional. Mas isso é outro assunto. Entender o ciclo aí, beleza? Então, olha que interessante, ó. O seu cérebro cria um padrão de pensamento elaborado com base nas suas experiências, nesses estímulos externos. Aqui é muito importante, porque aqui começam a surgir crenças. Então, a maneira que eu lido com as situações hoje é com base nas minhas crenças, naquilo que eu adquiri como padrão de comportamento durante os anos da minha vida e das experiências que eu vivi. Então, eu tenho a tendência de achar que as coisas vão se repetir sempre do mesmo jeito que aconteceram lá atrás. E essas crenças são muito ruins na maioria das vezes. Por quê? Por exemplo, se você teve experiência ruim com um relacionamento que terminou, e aí você vai para outro relacionamento, aquele relacionamento termina e aquilo começa a se repetir na sua vida, você vai achar que não foi feito ou feita para ninguém, que você não dá certo com ninguém, que você não dá certo com relacionamento, que você não nasceu para casar, que você... E aí você começa a gerar um monte de crenças formadas com base nessas experiências que muitas vezes te limitam a ter um próximo relacionamento saudável.
Isso pode vir até muito antes disso. De repente, quando você era criança, seu pai e sua mãe não se davam muito bem e aquele relacionamento era um relacionamento conturbado, você via seus pais brigando direto e você começa a reproduzir aquele tipo de relacionamento com outros relacionamentos. Você se acha inferior e aí vem um monte de complexo que, na verdade, fazem com que você tenha atitudes que te limitem, atitudes que não façam que você aproveite melhor de relacionamentos. Isso é um dos exemplos. Por exemplo, tem outras pessoas também que foram educadas que dinheiro é sujo, dinheiro é ruim. As pessoas que são ricas, elas são avarentas, são gananciosas, elas são corruptas. Então as pessoas vão achar que ricos são exploradores, por exemplo. E quando ela começa a crescer num ambiente onde as pessoas pensam isso, naturalmente o padrão de pensamento dela determinado assunto como dinheiro e riqueza sempre vai ser bloqueado, porque eu não quero alcançar alguma coisa que sempre foi me ensinado que é ruim, entende? Olha como isso pode bloquear a prosperidade na nossa vida, como pode bloquear o nosso sucesso profissional e trazer um monte de consequência ruim para a nossa vida. Então, existem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas para a gente não prolongar muito esse vídeo, nossos vídeos aí estão ficando com quase 1 hora, né? De meia hora a 40 minutos. Vamos ver quanto que esse aqui vai dar. Na nossa vida profissional isso também pode acontecer. Quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos de um mindset ruim que eu tinha na minha vida, antes de chamar ele de mindset fixo. O primeiro, eu sempre acreditei que ser reconhecido profissionalmente precisava de anos de profissão e indicações. Então, por exemplo, quando eu me formei lá como arquiteto, eu abri o meu negócio próprio e aí eu tive meu escritório que eu ficava assim, esperando os clientes chegarem. Tinha alguma outra indicação que eu já contei aqui que veio do meu pai. E aí, desses clientes, algumas outras indicações aconteceram, mas assim, muito esporádicas. Às vezes eu ficava 2, 3 meses sem vender nada no escritório. E o que as pessoas... Eu comentava isso com as pessoas, e nossa, tá devagar, nossa, tá ruim. E as pessoas falavam, não, calma, fica tranquilo, é assim mesmo, no começo sempre é difícil. Olha só como o mindset vai sendo formatado. No começo sempre é difícil. E eram pessoas importantes, porque eu me abria com pessoas importantes para mim. Era meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Então, meus amigos, eu falava, pô, tá difícil. Eles falavam, olha, mas com o tempo você vai sendo reconhecido. Eu falei, né, com o tempo eu vou fazendo obras. As pessoas falavam, você vai tendo clientes, um vai te indicando, o outro vai te indicar. E aí você vai sendo reconhecido. Daqui a 10, 15, 20, eu pensava, né, daqui a 10, 15, 20 anos já vou ter bastante obras na cidade e aí as pessoas vão olhar para a minha obra e vão bater na porta da casa daquela pessoa e falar quem que foi o arquiteto que fez a tua casa, e a pessoa ia sair lá e falar, foi o Adriano, toma o telefone dele. Olha só. Então, quando eu pensava nessas coisas, aquilo me acalmava, eu acreditava naquilo, aquilo me acalmava e o que acontecia? Eu não tomava atitudes diferentes. Porque se eu formatei que para ser reconhecido, ser bem-sucedido no que eu fazia profissionalmente, dependia de anos e anos de profissão, a partir de indicações de clientes que iriam fazer as obras comigo, eu simplesmente me acomodei e esperei os clientes chegarem, torcia para eles gostarem do projeto que eu fazia e torcia também para eles me indicarem para algum amigo deles que por acaso, porventura, ligasse para ele e falasse, eu quero construir, você me indica algum arquiteto? Olha que processo que eu estava acreditando, como eu arrastei por anos e anos no meu escritório de arquitetura achando que assim é que eu seria bem sucedido. E eu lembro que alguma coisa me fez ficar com raiva. Eu comecei a lembrar de pessoas que eram bem sucedidas profissionalmente como arquiteto, né? Na minha cidade, eles já tinham 20, 30 anos de profissão, já eram um velhinho de cabelo grisalho e eles eram reconhecidos. Eu falei, nossa Deus, eu vou levar todo esse tempo para ser reconhecido profissionalmente, né? Então, isso foi fazendo com que eu achasse que aquilo fosse normal e não tomasse nenhuma outra atitude diferente, a não ser ficar esperando os clientes chegarem e baterem na porta do meu escritório. Entendeu? Olha como é importante o seu mindset. E o segundo mindset, também com base nisso, eu pensava que não tinha outra opção
que seria sempre aquilo para o resto da minha vida. Porque chegou um momento que eu estava muito desanimado. Não só pelo retorno financeiro que eu não estava enxergando, mas que aqueles clientes, alguns clientes que eu tinha na época, eles me pressionavam, me pagavam pouco. Eu, na época, não sabia vender e valorizar o meu serviço, né? Então fechava projetos muito mais baratos do que eu gostaria, às vezes até mais abaixo do valor do mercado, e eles me pressionavam para entregar um negócio a tempo. Então eu varava a noite, eu ficava acordado muito tempo, eu ficava naquela pressão e o cliente praticamente não te elogia, só quer saber se o projeto está pronto. Chegou uma época na minha vida que eu fiquei muito desanimado com isso. E qual que é o problema? Eu achei que aquela decisão que eu tinha tomado na minha vida de ser um arquiteto iria durar para o resto da minha vida. E que o resto da minha vida seria assim, com clientes chatos me pressionando e eu sendo mal pago, mal remunerado. E que conta até no pescoço porque eu não recebia o suficiente pelo tanto que eu trabalhava. Então aquilo me levou para uma tristeza, um desânimo tão grande com a minha profissão que, graças a Deus, Deus começou a me direcionar naquele momento para um curso de PNL, que eu já contei talvez em algumas aulas passadas para vocês. Curso de PNL, que aquele curso me falou sobre mindset, me ensinou como ter um mindset de crescimento, é isso que a gente vai falar agora, e começou a me mostrar que na vida eu tenho milhares de oportunidades. Então eu achava no meu mindset ali, no meu padrão de pensamento, que eu tinha aquilo para o resto da minha vida, começou a me mostrar um monte de possibilidades. Começou a comparar aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu imaginava com a realidade da vida. E isso fez toda a diferença. E agora eu quero mostrar para vocês o que é um mindset fixo e o que é um mindset de crescimento. As características então do mindset fixo é pensar dentro da caixa. Já vou comparando aqui, ó, o mindset fixo, aquele que não muda, aquele que é estável, aquele que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Já tentou ensinar para o seu pai ou para sua mãe alguma coisa? Você, filho, ensinando para o seu pai alguma coisa, ele já te deu ouvido, por um acaso? Não, né? Todo mundo fala, a coisa mais difícil é ensinar uma pessoa de idade a mudar todo o conhecimento, toda a trajetória de vida dele, e a pessoa achar que aquilo ali foi errado para te ouvir falar agora e passar a fazer diferente no final da vida. Isso não vai acontecer. Nem tenta mudar os pensamentos e opiniões dos seus pais, tá? Brincadeiras à parte, mindset fixo é aquele que não muda, mindset de crescimento é aquele que realmente procura mudar, procura crescer e se desenvolver e enxergar novas possibilidades. Qual que é o problema de um mindset fixo? Eu anotei algumas coisas aqui. Pensa dentro da caixa, não vê novas opções, vive limitado porque começa a acreditar que não pode, começa a acreditar que não consegue, começa a acreditar que não é para ele, começa a acreditar que só alguns têm talento suficiente para empreender e para viver bem, só alguns que nasceram para ganhar dinheiro, só alguns que isso, aquilo. Começam, né, a se limitarem completamente porque esse mindset normalmente ele vai gerar muita generalização. O que é isso? Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo consegue menos eu, todo mundo fala mal de mim, as pessoas pensam não sei o que de mim, então generaliza, todo mundo acha que eu estou errado, todo mundo, e aí generaliza, começa a achar que tudo é generalizado, e se todo mundo faz, então você não tem outra alternativa, porque se todo mundo está fazendo, quem é você que vai conseguir fazer diferente? Olha que erro ter um mindset fixo. Você fica escravo desse modelo de pensamento, por isso mesmo, você pensa que todo mundo é daquele jeito, então você tem que ser assim também. Você fica refém desse tipo de pensamento, começa a se vitimizar, colocar a culpa nos outros, a culpa é do governo que não faz tal coisa, a culpa é de fulano, a culpa é da minha família, a culpa é de onde eu cresci, a culpa é disso, aquilo. Então você vira vítima e coloca a tua responsabilidade em todo mundo à sua volta. Começa a viver sempre por regras, sempre pensa no que pode, no que não pode, não, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Não tenta ver o princípio das coisas, mas pensa sempre por regras. Então acaba virando uma pessoa, por exemplo, religiosa, vivendo por religiosidade, acaba sendo uma pessoa completamente
sistemática num sentido de não querer crescer e pensar diferente. Enfim, vamos pensando aí junto comigo. Pouco questionamento, não questiona as coisas, gosta de uma resposta direta no sentido isso pode, isso não pode, para não ter que ficar pensando por que isso não pode, por que isso pode, por que isso é assim, por que isso não pode ser de outro jeito, como eu posso melhorar um processo de uma empresa ou da minha empresa que durante anos foram assim. Aí chega uma pessoa com mindset de crescimento e chega para o chefe ali ou para você mesmo, talvez o seu funcionário, colaborador, enfim, já chegou, ou algum amigo já chegou para você, e por que você não faz isso, isso e isso? Aí você com aquele mindset fixo, não, isso não funciona, funciona só do meu jeito. Ou seja, começa a ficar uma pessoa completamente egoísta, achando que é certo em tudo, achando que só ela é a detentora da razão. Olha só, você já conhece pessoas assim? Pessoas assim têm mindset fixo, não pensam nos outros, só pensam nelas mesmas. Apenas reproduzem padrões, então ficam repetindo aquilo que os pais fizeram, até de errado, eles repetem de errado também na vida deles, já viu? Às vezes o marido traiu a mulher, tiveram filhos, aí o filho trai a esposa, e o filho do filho trai também, e aí fica aquela coisa carregando pro resto da vida, porque não mudou o mindset. Vive por ditados populares. Como é que chama? Pensa num ditado popular aí. Como é que é aquele casa de ferreiro, espeta de pau? Pensa em várias coisas. Começam a pensar que as coisas não mudam, que as coisas é daquele jeito. E esses ditados populares agora me fugiu, mas existem vários, né? Então existem vários ditados populares. Será que você tem repetido o ditado popular? Será que você tem repetido o ditado popular? Olha que perigo isso, você repetir, você acaba acreditando naquilo e não é verdade. Não é verdade. Homem não presta, toda mulher é igual, e aí por aí vai. Você vai repetindo aqueles ditados populares. Comece a questionar todos os ditados populares que você costuma dizer, que às vezes a gente, para ter uma resposta rápida, acaba falando, né? Não é assim mesmo, vai dar certo. Aí você fala aquele ditado popular. Questione, porque toda generalização é sinal de mindset fixo. Joga a culpa nos outros. Beleza, eu acho que aqui deu pra gente entender bastante o perigo de ter um mindset fixo, né? Agora, um mindset de crescimento, como é que é? É o famoso pensar fora da caixa. É aquele não ter limites, não ser escravo de uma coisa, não ser escravo de um ditado popular. Enxerga oportunidades. Então a pessoa tem uma visão muito mais ampla da vida e começa a enxergar oportunidades em vários momentos. Então várias situações, muitas vezes para ela não é uma situação ruim. Por exemplo, nós estamos passando aqui por uma crise, né? Muitas pessoas falam, não, agora é o fim de tudo. Não, está tudo errado, agora eu vou depender, aí começa a depender dos outros. O governo, é isso e aquilo. Mas crie você as suas próprias oportunidades. Como que você consegue enxergar um momento de crise como um momento de oportunidades para você ganhar dinheiro, para você se desenvolver como pessoa, para você melhorar algum aspecto da sua vida? Então, pessoas de mindset de crescimento sempre enxergam um lado bom das coisas ou as oportunidades que todas as coisas trazem, inclusive as coisas ruins também. Nem tudo é ruim, nem tudo é só bom. Então elas aprendem com o erro, elas não têm fracasso. Pessoas de mindset de crescimento não têm fracasso, elas não erram, porque se não deu certo, elas aprenderam, tiveram experiências, né? Ou você cresceu ou você aprendeu, não existe fracasso, não existe erro, não existe voltar para trás. Ou eu aprendi ou eu cresci, não tem outra opção. Então estão sempre em busca de mudança, crescimento, melhoria, estudo, aprendizado, fazer diferente, se questionar por que isso é assim, por que não pode ser assado, e aí por aí vai, tá? Entende que são os autores da sua história, que dependendo das atitudes deles serão os resultados da vida dele. Olha que interessante, não fica colocando a culpa nos outros, assumem responsabilidades. Porque eu sou o autor da minha história, eu sou o protagonista da minha vida, eu faço acontecer, né?
Eu não sou refém da onde eu vivi, não sou refém da família que eu fui gerado, eu não sou refém dessas coisas. Então, se foi numa família desestruturada, com exemplos ruins, cara, eu vou ser o fator de mudança dali. Se eu cresci no meio pobre, onde as pessoas são miseráveis, eu sou o fator de mudança e vou aprender a lidar com dinheiro para eu ser diferente e no futuro poder ajudar essas pessoas. Então, eles pensam sempre além, sempre em crescer, em nunca se conformar com onde estão. E não se importam com o que as pessoas pensam, vai lá e faz. Olha que interessante isso. Não se importam com o que as pessoas pensam. As pessoas de mentalidade fixa, né, de mindset fixo, toda hora fica achando que as pessoas estão reparando nela. Toda hora fica pensando, oh, se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? O que as pessoas vão pensar? Não, então não vou fazer não. As pessoas de mindset de crescimento, elas pensam, cara, se eu conseguir fazer isso, eu vou estar num próximo nível, que não sei o quê. Se eu não conseguir, não estou nem aí. Mais uma vez, eles sabem que estão aprendendo a todo tempo, então não se importam de terem tentado. Se tentou e fracassou, não se importam dos outros estarem rindo ou o que vão achar deles. Não, eles pegam e fazem. E conseguem. E se não conseguem, usa isso como pedra para experiência e fazer melhor depois. E continuam tentando, continuam fazendo. Beleza? Olha só que interessante. Então, o mindset fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu acho que aqui vocês já entenderam bastante sobre o que é mindset fixo de crescimento e como que esse mindset se forma. E agora eu quero dar, deixa eu ver quantas que eu preparei aqui, 4 dicas de como mudar o seu mindset. E essa parte aqui agora, eu quero citar 2 versículos bíblicos que eu sou apaixonado, que dizem tudo a respeito disso que a gente está falando. Principalmente sobre como mudar esse mindset. O primeiro é João 8,32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. E tem Romanos 12,2, que eu acho muito legal, diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que massa esses versículos nos ensinando como nós podemos mudar o nosso mindset. Primeiro diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe como que você vai mudar os seus padrões de comportamento? Confronte eles com a verdade. Confronte os teus pensamentos com a verdade dos fatos. Procure a verdade. Dentro de você mesmo você consegue achar. Por exemplo, para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Eu não faço nada certo. Isso é um mindset fixo, você está generalizando que você não faz nada certo. Mas se pergunta, confronta isso com a verdade, você nunca fez nada certo na sua vida? Entende? Uma pessoa que muitas vezes é formada, que abriu o negócio e que tem um bom casamento, enfim, é mãe, pai, poxa, que fez um monte de coisa na vida e conquistou um monte de coisa e fica falando para ela mesma, eu não faço nada certo. Confronta com a verdade, eu nunca fiz nada certo. Né? Então começa a pegar esses pensamentos que normalmente você vê que é uma generalização, confronta com a verdade. Homem não presta. Nenhum homem presta. Nenhum. Então significa que você não vai poder se relacionar com nenhum homem, porque se você se relacionar com algum homem, qualquer homem que você se relacionar, você vai ter que aturar um cara que não presta. Olha como que isso leva. E agora você começa a entender porque hoje muitas vezes mulheres se submetem a homens que não prestam, que vivem traindo e que vivem, né, violentando, porque o homem não presta, eu já sabia disso, então se eu estou num relacionamento e nunca termina aquele namoro que o cara não valoriza a pessoa, aquele namoro que a pessoa só esculacha ela. Já viram isso acontecer? Tudo vem por quê? Por causa de um padrão de pensamento que acha que todo relacionamento é assim mesmo. Olha só quanto problema você pode causar para a sua vida porque você não confronta com a realidade dos fatos. E aí, se for coisas externas, o mundo vai acabar,
Não vai acabar, né? Mas é por conta dessa coisa de pandemia, assim, muita gente tá sendo deixado levar pelas mídias, tanto sociais como televisivas aí, pelos jornais, dizendo, né, que pega só um lado da notícia e mostra aquele lado, é uma parte da verdade, mas quando você começa a ver, os casos de cura, os casos de recuperação são muito maiores, os casos e um monte de oportunidade, pessoas também que estão crescendo profissionalmente e a gente acha, pronto, acabou, não tem mais chance para mim, morri, pode enterrar. Porque perderam, porque acharam que se basearam em uma parte dos fatos, uma parte das verdades. Então, né, começa a buscar confrontar isso com a verdade, os teus pensamentos, aquilo que te desmotiva, te desanima, te impede, te entristece, te dá medo, te traz raiva, procura confrontar isso com a verdade. Segunda coisa, pense sempre em pelo menos 5 alternativas de solução de um problema. Então, se está acontecendo um problema na sua vida, você normalmente vai generalizar. Eu não consigo resolver isso. Isso não tem solução. Tipo assim, ninguém nunca resolveu, já começa comparando com a verdade. Ninguém nunca resolveu? Não, algumas pessoas já conseguem. Então, se uma pessoa conseguiu, significa que todas as outras pessoas conseguem. Então, calma aí. Ou se pelo menos uma pessoa conseguiu, eu também consigo. Porque se eu tenho cérebro, se eu tenho capacidade física e mental para fazer alguma coisa, eu posso conquistar tudo que qualquer outra pessoa já conseguiu nessa vida. Olha como que você tem um pensamento de crescimento. E aí você começa a pensar em resolver aquele problema com no mínimo 5 alternativas para resolver. Mesmo que sejam mirabolantes. Mas pense. No momento você não está vendo saída, aí você começa a pensar numa saída muito maluca, daqui a pouco você fala, não, mas se eu utilizar isso, daquilo, de repente começa a sair uma nova opção. Então sempre veja mais que uma alternativa. Terceiro, então primeiro, confronta com a verdade. Segundo, pense em várias alternativas. Terceiro, enxergar cada problema como oportunidades. Tente sempre ver o lado bom, sempre o que traz de positivo e foque no que você pode resolver. Então, cada situação tem coisa que você não pode resolver. Nessa, vocês não se estressam. Se depende do governo, se depende de um chefe, se depende disso, se depende de alguém, então não me preocupo com isso. Agora, no que depende de mim, eu posso resolver. Então, se eu tenho uma situação, um problema, o que eu posso fazer? E eu me concentro no que eu posso fazer. Tem muita guerra na internet hoje, famílias ficando de mal aí, se separando, porque por discurso político, porque um toma no partido de outro. Gente, que bobeira isso. Que bobeira você brigar com alguém que você ama por opiniões e visões diferentes. Sempre tem os dois lados, sempre tem algo bom, sempre tem o que você pode fazer. E as pessoas ficam querendo falar do governo em vez dela pegar e fazer o que ela tem que fazer, entende? Então, toda situação, existe uma parte que você não pode fazer nada. Que aí não adianta culpar ninguém. E nem você. Você não pode fazer nada. Deixa essa parte. Mas se tiver uma parte dessa situação que você pode resolver, foque nela e resolva da maneira que você pode. Beleza? E quarto, então, para a gente finalizar, essa é muito legal. Não alucine. Não alucine. O que é isso, não anunciar? Alucinar. A nossa mente, ela alucina o tempo todo. A nossa mente fica imaginando o que vai acontecer, o que poderia acontecer e como que vai acontecer, sendo que não aconteceu nada ainda. Ela fica imaginando o que as pessoas vão pensar de mim se eu for com tal roupa e se eu fizer tal coisa e se eu falar errado e se alguma coisa acontecer de errado e o que as pessoas vão falar de mim, elas vão achar que eu sou louco, elas vão achar que eu sou assim, assim, assado, e começam a trazer para a mente delas um monte de situação ruim. Ou seja, alucinando. Às vezes você entra num ambiente e as pessoas às vezes estão olhando para você, ou você acha que as pessoas estão olhando para você só porque uma pessoa, quando você chegou, te olhou. E aí você acha que está todo mundo olhando para você, que está todo mundo pensando em você, que está todo mundo achando que você está com uma roupa estranha, que está todo mundo rindo e comentando e fazendo um burburinho do seu, só porque tinha um burburinho ali, outra pessoa olhou para você, e aí você já acha que aquele burburinho que estava ali, as pessoas estão falando mal de você, aquela pessoa olhou te condenando.
E, gente, por que você acha que você é tão importante assim para todo mundo do ambiente ficar falando de você? Não alucina, não. Será que isso é verdade? Confronta com a verdade. Quais que são as possibilidades daquela pessoa estar num burburinho ali, depois de ter te olhado? Será que é uma possibilidade ela ter te olhado e ter falado mal? É uma, mas não é a única. Será que ela lembrou de alguma coisa e conversou com a amiga dela sobre uma coisa que aconteceu semana passada? Pode ser. E quantas outras possibilidades pode ser aquela conversa que a pessoa está tendo que não é você? Às vezes a pessoa não grava um vídeo, não fala abertamente, ou tem medo de atender um cliente, tem medo de fazer uma venda, tem medo de se relacionar com pessoas, porque fica pensando o que aquela pessoa vai achar de mim se eu fizer errado, se eu fizer feio, se eu não fizer legal. Sabe o que elas vão achar? Nada. A gente tem que entender que a gente não é tão importante assim. A gente se coloca no centro do universo e acha que as pessoas vão ficar falando da gente o tempo todo. Ah, mas se eu gravar um vídeo e falar errado e gaguejar, e se eu subir num palco para ministrar, e se eu for apresentar um trabalho, se eu for fazer uma apresentação e falar errado, as pessoas vão ficar falando mal de mim pro resto da vida delas. Olha como é que a nossa mente imagina, alucina, fica imaginando que no leito de morte daquela pessoa, a última palavra que ela vai falar, ela vai chamar um médico, um familiar muito importante, e vai colocar a mão dele assim e vai dizer assim, ó, lembra fulana de tal, o nome é esse, na minha faculdade, ela apresentou o TCC, mas ela engasgou e foi um vexame. Conta isso para toda outra geração a partir de você. Gente, você acha que as pessoas vão perder tempo de ficar falando desse jeito de você? Como se você fosse a pessoa mais importante do mundo? Até artista, até político, faz uma coisa tremenda de horrível, está sendo eleito depois na outra votação, não deu nem 2 anos, 4 anos, a pessoa está sendo reeleita. Artista faz um vexame, mas dos piores mesmo, sai em todo mundo inteiro. O artista, 1 ano depois, está todo mundo no show de novo cantando, está todo mundo assistindo a novela dele de novo, está todo mundo au. Poxa, por que a gente vai ficar alucinando que as pessoas estão pensando em outras coisas da gente? Teve um dia que eu fui participando de uma formação de coach no intervalo, tinha aquela mesa deliciosa de um monte de coisa diferente para comer. Eu estava morrendo de vontade de tomar um iogurte que tinha ali, aquele quadradinho, aquele iogurte quadradinho. Eu estava morrendo de vontade de colocar um cereal com aquele iogurte. Sabe o que eu tomei? Um café. Porque eu fiquei pensando naquele momento, o que será que as pessoas vão pensar de mim se eu tomar esse iogurte aqui? Eles vão achar que eu sou criança. Nossa, olha lá, que bebezinho, que adolescente, que criancinha tomando iogurte. Você acredita que a minha mente pensou isso e eu não tomei? Logo depois, inclusive na mesma formação, onde tinha uma simulação de atendimento, né? E eu fui ali coachado o coachee de uma pessoa e contei esse caso. E a pessoa, na mesma hora, quebrou uma crença ali. Eu falei, a próxima refeição que tiver, eu vou tomar todo o iogurte que tiver naquele lugar. Mas olha só, eu acredito que deu para a gente entender bastante. Eu faço questão de trazer essa aula bastante exemplos e ser mais profundo um pouco, mesmo que dure aí 40 minutos, 1 hora que tiver que durar, para que você tenha bastante conhecimento sobre isso, tá bom? Recapitulando aqui as 4 maneiras que eu trouxe para vocês, confronte todo o padrão de pensamento com a verdade. Procure fatos e dados que comprovem que aquele padrão de pensamento é realmente verdadeiro. Pense sempre em pelo menos mais 5 alternativas para solucionar um problema. Enxergue cada possibilidade, cada problema como possibilidade, como oportunidade. Não alucine. Nem todo mundo fica pensando no que você está fazendo ou deixando de fazer. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui trazendo esse conhecimento para vocês. Um beijo, tchau e até mais.